Seu nome é maravilhoso, seu nome é conselheiro, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, seu nome é conselheiro, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é Jesus, seu nome é Emanuel, seu nome é Deus conosco, meu Salvador. Seu nome é Jesus, seu nome é Emanuel, seu nome é Deus conosco, meu Salvador. Seu nome é maravilhoso, seu nome é conselheiro, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, seu nome é conselheiro, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é Jesus, seu nome é Emanuel, seu nome é Deus conosco, meu Salvador. Seu nome é Jesus, seu nome é Emanuel, seu nome é Deus conosco, meu Salvador. Diante dele todo joelho se dobrará, diante dele toda língua confessará. Ele é o Senhor, 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 Ele é o Senhor. Seu nome é maravilhoso. Aleluia, Senhor. Bom dia, igreja querida. Glória a Deus. Bom dia, Aurora. Ela está ali sentadinha, porque ela sofreu uma queda.
O tio Tobinho já cuidou de tudo, está se recuperando. Para nós é uma alegria ter voltado de uma longa jornada, mas participamos ativamente de tudo que Deus estava fazendo aqui em Porto Alegre, através da igreja, abençoando os irmãos, nos comunicando, né, e sendo um instrumento de Deus para a provisão também. E ficamos 55 dias fora, porque frente à agenda e os compromissos que eu já tinha assumido com irmãos do Brasil inteiro, né, estivemos nas 5 regiões e por aqueles milagres do Senhor, nós decidimos na última hora, antes de sair, levar a Aurora com a gente para o evento só em Fortaleza. E a gente ia voltar na terça-feira, porque Rosane e eu íamos para a Bolívia. Para não deixar a Aurora muito tempo longe, nós decidimos levá-la na primeira viagem. E ficamos com ela todo esse tempo, né? Senão ela estaria aqui. A própria dona Sueli, que cuida da Aurora, nossa querida irmã, teve a casa totalmente destruída, não pôde se ausentar de esteio. Nós, a igreja aqui, os irmãos socorreram ela lá, e o vô Beto e a vó Dora, nossos queridos sogros, tiveram que ir com a família para a praia, porque faltou água, luz, tudo ali em Petrópolis. E assim nós fomos ficando, falamos com os irmãos do presbitério, né, para estarem nos cercando de oração, e nós fomos ficando ali pelo Brasil, Fortaleza, Belo Horizonte, Fortaleza, depois São Paulo, Goiás, Anápolis, e assim fomos, né, uma longa viagem, e terminou nesta semana, quando eu fui sozinho então para a Bahia. E aconteceu uma coisa muito interessante. Nós estamos falando de um Deus que faz maravilhas, e às vezes Deus se mostra realmente maravilhoso. Tudo isso, né, tudo que Deus fez conosco nessa viagem foi uma maravilha de provisão, de tudo. Mas quinta-feira aconteceu um pequeno fato, daquelas coisinhas que a gente vê que Deus está no controle das mínimas coisas da nossa vida. Eu fui para a Bahia, o nosso irmão Edson dirigiu comigo até Florianópolis, eu peguei o voo para Bahia, os irmãos vieram me buscar para ir num congresso da Igreja Batista, um congresso grande de pastores batistas lá na Chapada Diamantina, um lugar muito bonito, que eu nunca tinha ido antes. E chegando na Chapada, eles disseram: o senhor vai ficar numa pousada que fica dentro da Chapada. E aquele carro possante, uma SUV Toyota, bonita, preta, né, executiva, eu me sentindo tal ali dentro. Assim que entra na estradinha de chão que leva para Chapada dentro, Terra das Cachoeiras, 34 cachoeiras, coisa mais linda, irmãos. A mata bonita. O carro anda 3 quilômetros e para. Parou. Mato, 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 montanha, mato. E eu disse: o que foi, irmão? Parou, está dizendo, sem combustível. Daí eu disse: pois é, irmão, quando o irmão parou no posto e pôs R$40 de diesel, eu achei que era muito pouco mesmo. Não, mas dava para chegar, dava para chegar. E eu fui, me escorei assim na capota do carro. O irmão disse: empurra que eu não posso ficar aqui, está no meio da estradinha, está vindo um carro lá na frente. Vão pedir ajuda para o carro e nada. E o carro acabou nem chegando ali. E eu empurrei, terminei meu dia ali empurrando aquele caminhonete, né, mato adentro, para parar numa tapera assim que tinha. Daí, irmãos, do nada, enquanto eu estava ali perguntando: Deus, o que é isso? Como olhei para o celular, nada de rede, nada, não tem nada aqui, não tem comunicação, a gente vai ter que andar 3 quilômetros para a estrada lá, pedir ajuda. Sai uma senhora, bem vestidinha assim, ela desce um barranco, eu vi que tinha uma casa lá no fundo. Eu vi vocês aqui, desce, pega aqui, moço, pega. E estava com o celular aberto, com o QR Code, essa é a minha rede. Eu disse:
Puxa, eu nunca entrei em rede por QR Code, mas vamos lá. Eu pus meu celular em cima e entra a rede da mulher e aparece na minha tela, Deus é fiel. Rede Deus é fiel. Eu disse, já sei quem está no controle desse negócio. Já sei quem, posso ficar tranquilinho aqui, que eu já sei quem assumiu o comando. E não parou ali, irmãos. Bem na hora, veio uma motinho assim com um rapaz, moto pequena, 125 cilindradas, e parou ali a motinho. E o rapaz, ué, estragou? Eu disse, pois é, assim vai, né? E ele disse, olha, está vazando o diesel embaixo. E olhamos, tinha arrebentado a mangueira do diesel embaixo, tinha vazado tudo mesmo, estava sem combustível. E daí eu perguntei para ele, de onde você vem? Eu venho lá da pousada. É a pousada que eu estou indo, isso mesmo, isso mesmo. Daí eu disse, você não me dá uma carona para a pousada? Ele disse, claro, moço, tu já andou assim de carona? Eu disse, não, mas sempre tem a primeira vez. Que nesse ministério que Deus me deu, tem a primeira vez para tudo. Daí eu montei na motinho e ele pegou, pode me dar a mala? Eu disse, o quê? A mala também? Ele disse, pode me dar a mala? E pegou a mala, pôs na moto assim, abraçou a mala, segurou lá e arrancou aquela moto. Eu fui quase 10 quilômetros de moto, irmãos, no meio do mato, do barro, né, uma estrada de chão, mas o rapaz me levou até lá e depois ainda voltou, pegou minha mala e levou de volta. Eu abençoei ele, falei do amor de Deus, mas eu disse, Deus, tu estás no controle de todas as coisas. E através do telefone, então, antes de eu sair de moto, deixei o irmão lá com o carro e o socorro vindo. Ficou tudo em paz, irmãos, porque Deus nos cuidou de uma forma maravilhosa. As pequenas coisas de Deus, é bom a gente proclamar que Deus está em tudo. Né, irmãos? Que nós não precisamos dar nenhum jeitinho, que é a minha palavra de hoje, quando a gente dá um jeitinho. Deus está no controle e no comando da nossa vida, de tudo. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu estava nessa viagem, uma dos textos e das palavras que o Senhor me deu para ministrar, está lá no livro de Gênesis, quando Sara tenta dar um jeitinho. Capítulo 16. Vamos ler só uma parte desse capítulo. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Isso. Respondeu Abraão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Tendo achado ao anjo do Senhor, junto à sua fonte, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai, onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. Amém. Até aqui. Aqui, irmãos, o primeiro personagem dessa nossa meditação é o próprio Abraão. Abraão era um homem que representa a fé e o encontro que todos nós temos com Deus, em Deus. Abraão representa
toda uma promessa que Deus tinha feito. E essas promessas Deus foi vinculando com a sua própria presença na vida de Abraão, que hoje nós chamamos de pai da fé. Mas nessa época, a sua fé ainda estava sendo formada. Não era uma coisa completa. E nós vamos ver que isso é um processo na vida de todos nós. A fé, como a palavra diz, são convicções e certezas que Deus vai gerando dentro do nosso coração através do Espírito Santo. A fé, a palavra diz que é uma pequena semente que Deus faz brotar, que Deus põe no nosso coração e ela vai brotando, e ela vai crescendo até ser uma árvore maior, uma pequena semente de mostarda. E essa semente está no coração de todas as pessoas. Mesmo um ateu, ele tem fé na sua descrença. Ele crê que aquilo que ele diz crer é o correto. Todas as pessoas nascem com a capacidade de crer. Amém, irmãos? Por isso todos nós estamos aqui, os nossos filhos estão aqui, porque Deus nos fez existir com a capacidade de crer. E essa fé, quando ela é regada pelo Espírito Santo, que anda por toda a terra, como os olhos do Senhor, e vai encontrando a fé. O que Deus vai fazendo pelo mundo afora? Vai encontrando a fé. Isso foi o que aconteceu com Abraão, lá no fundo do coração de Abraão, que vem de toda uma linhagem, né, do início dos tempos, das famílias, das primeiras famílias da terra, né, de toda a história que Deus já tinha feito através dos antepassados de Abraão. Chegou naquele homem simples, que morava numa tenda de deserto. A gente pensa, né, irmãos, que Ur era uma cidade, era um monte de tenda, pequenas casas com civilizações, e ali fora morava Abraão e a sua família, como os beduínos até hoje moram no Oriente Médio. Quem já foi lá para aquela região, vê pelo deserto afora. Eu já vi inúmeras vezes os beduínos no meio do deserto, vivendo as suas casas, e era assim. Tem até uma vilazinha que nós fomos em Israel, que chama-se a Vila de Abraão, que lá tem o jeito que Abraão vivia, bem do jeito, com todas as coisas, com as vestimentas, com a roupa, com a comida, você come, né? Do jeito que Abraão era, naquela Vila de Abraão. E aqui está esse homem, Abraão, que antes desse fato, ele já tinha tido um encontro com Deus. Deus já tinha lhe falado. Deus já tinha se revelado a Abraão. Abraão estava crendo já nesse Deus. Ele já teve suas primeiras experiências com o Senhor e já tinha recebido a promessa. Deus já batia toda vez que o Senhor via, através dos seus anjos ou através do Espírito Santo, da sua própria presença, aparecia a Abraão. Deus fortalecia a promessa: eu vou te dar um filho. Eu vou te dar um filho, e esse filho vai ser o pai de uma grande nação. Olha para o céu, Abraão. Olha, veja as estrelas. Assim são as promessas de Deus, amados. Deus sempre, Ele quer que nós recebamos as suas promessas e vai falando ao nosso coração. Todos nós aqui neste lugar tem alguma promessa de Deus na sua vida. E é fruto de uma promessa de Deus na vida de alguém. Eu lembro quando minha mãe chorava pela minha vida, lá quando era drogado. Eu lembro de um dia, uma noite, chegar em casa e ver minha mãe aos prantos atrás de uma porta. Eu abri devagarzinho, estava ela com lágrimas, com a Bíblia aberta, chorando pela nossa vida, a vida da família toda perdida. E ali tinha uma promessa. Meu nome se chamava Asaf por causa de uma promessa, de uma visão que a minha mãe teve antes de eu nascer, que eu cantaria para Deus, que eu seria um salmista. Glória ao Senhor Jesus. Ali tinha promessa na tua vida. Tem muitas promessas de Deus e que Deus quer cumprir. Amém?
Tem promessa para filho, tem promessa para marido, tem promessa para pai, para mãe, para familiar, tem promessa de filhos. Mesmo que você não tenha filhos, tem promessa de filhos, tem promessa de netos, tem promessa de continuidade, tem promessa de ministério, de coisas que o Senhor quer fazer na tua e na minha vida. Tem promessas de cura, aleluia, glória ao Senhor, que nós temos na nossa vida e na nossa casa. E Abraão representa as promessas. E um homem que vai pela vida recebendo as promessas. Mas daí temos um segundo personagem, que é a Sarai. O que a Sarai representa, irmãos? Sarai representa quando a incredulidade entra na frente das promessas de Deus. Quando você tem uma promessa de Deus, mas entra a incredulidade. Mas e isso? E aquilo? E a incredulidade, irmãos, é um espírito demoníaco que está sobre toda a terra para roubar a fé que nós temos no Senhor e para nos tirar das promessas que Deus tem para a nossa vida, nos fazer duvidar e querer andar por qualquer outro caminho. Um caminho de fé, ele é um caminho, irmãos, sobremodo excelente, que a palavra fala. Viver pela fé. E quem tem experimentado isso na sua vida, como nós temos experimentado, desde a minha juventude, nós como irmãos, como participantes desta comunhão, eu vivo pela fé, inteiramente pela fé, desde o início do meu casamento, quando eu larguei meu último emprego que eu tive na RBS TV e passei a viver inteiramente do ministério de uma forma maravilhosa, da maneira que Deus quis. E nós estamos aqui juntos, irmãos. Por quê? Porque houve fé. Eu lembro quando essa obra começou. Eu lembro quando Moisés e Erasmo deixaram a denominação para começar algo que nem eles sabiam o tamanho que era. E o que Deus queria fazer com aquele monte de jovem convertido, como o ilustre Rogério, como eu e tantos outros, um monte de piazada que circulava ali. Começamos juntos essa obra, nós não sabíamos, irmãos, mas tinha fé. Quando Moisés disse, eu não vou mais receber salário, quando Erasmo abriu mão, não quero mais o salário da denominação, mas vai viver do quê? Vai viver pela fé. Deus deu uma promessa, vou começar uma obra através de vocês, com esses carinha que estão aí em volta, e Deus começou essa obra, irmãos. E quem estava lá no início, eu vejo o Renatão aqui, né, e tantos outros irmãos que, graças a Deus, continuamos juntos, a Suzy, né, Suzy? Glória ao Senhor, que experimentou tudo isso bem de perto, mas foram homens de fé que nos geraram, irmãos. Amém, irmãos? Foram homens de fé. Foi pela fé que o Erasmo e a Gelsa foram lá na minha casa, levadas por um amigo do meu pai, para dizer para aquela família, para minha mãe, não, a senhora pode voltar para a igreja. Minha mãe tinha ido embora, estava no espiritismo, né? Depois, né, que ela voltou então com o Erasmo e a Gelsa, foi lá para o coral da igreja metodista, e ali ela começou a buscar a Deus de novo, foi renovada com o batismo com o Espírito Santo, e ali ela começou a clamar e chorar pela nossa casa. Mas foi pela fé, né, que um homem, né, sem muito... não era do Erasmo ir e bater em porta para entrar numa casa, né? Ele deve ter feito isso muitas vezes, mas na minha casa, né, onde tinha o drogado, onde tinha pai alcoólatra, era uma confusão aquela casa. Mas a fé nos leva por caminhos que nós não compreendemos. Nos leva a fazer coisas que nós não sabemos, nem muitas vezes não queremos fazer. Mas vivemos pela fé, a fé. E Abraão representa tudo isso, irmãos. Representava tudo isso. Sai da tua casa, vai para a terra que eu te mostrarei, e vai e anda, e vai mesmo, e entrega tudo, deixa tudo para trás, e vai fazer o que Deus... Ele já estava no caminho da fé. Mas tinha essa promessa desse tal filho que vai ser pai de uma grande nação. Estava isso, e Deus prometendo e prometendo. Ele já estava na terra há 10 anos, a Bíblia diz. Já estava lá esperando a dita promessa e não acontecia nunca.
como nós às vezes estamos esperando as promessas de Deus, irmãos, que não acontecem nunca. Então vamos dar um jeitinho. Sarai é esse espírito de jeitinho. Essa vontade de dar um jeitinho que a gente tem. Vão acelerar esse negócio. Deus não sabe a hora, os jeitinhos querem dizer, Deus não sabe a hora, Deus não sabe o tempo, Deus em alguma coisa está equivocado. Deus não estava equivocado em Sara estar estéril. Sabe por quê? Porque um pouco antes, o Abraão entrega ela para o faraó do Egito. E nós ouvimos da nossa querida irmã Tânia Tereza, uma querida amiga, uma mulher que com seu marido ministra pelo Brasil. Ela disse assim, ali quando fala no texto que Sarai disse que era irmã, o faraó pegou e a levou para sua casa e a possuiu, porque ali ela ficou muito tempo, porque durante aquele tempo, Abraão prosperou, teve ovelhas, teve gado, teve servos. Isso não acontece em um dia. O faraó levou e possuiu a esposa do Abraão no seu reino. E depois que Deus mostrou para Faraó que aquilo estava errado, o Faraó, olha aqui, o Faraó está tendo mais revelação que o Abraão, viu? Vai lá e devolve. E devolve. Muitas vezes no mundo tem mais revelação do que na casa de Deus. As pessoas do mundo vão e devolvem o seu jeitinho, devolve o seu dinheiro, devolve isso, devolve aquilo, né? Porque Deus está em todas as coisas. E Deus moveu aquele faraó, por quê? Porque as promessas de Deus, irmãos, elas estão vinculadas aos princípios de Deus. E aqui tem um princípio. Abraão é marido de Sara. A legitimidade da promessa está nessa união. Não podia ser de outra maneira, não pode ser solto, nem feito por aí. As coisas que Deus quer fazer nas nossas vidas, elas estão debaixo dos princípios de Deus, das tabelas de Deus, da maneira que Deus faz as coisas. Deus não podia começar uma grande nação, o pai de uma multidão, de qualquer maneira. E aqui entra a terceira personagem, que é Agar. Sarai representa a incredulidade. Agar representa o jeitinho. A maneira de fazer de qualquer forma, de fazer fora da vontade de Deus, de realizar, de buscar as promessas fora da vontade de Deus. Eu tenho certeza que quando minha mãe saiu da fé que ela tinha desde menina, a fé no Evangelho, na palavra, e foi levada por amigas para o Espiritismo, ela foi pensando que aquilo era o verdadeiro, que aquelas revelações que o diabo faz, né, que são feitas pelo mundo afora, em diferentes religiões, tudo aquilo é Deus que dá. Tem muita gente que está em alguma coisa pensando que aquilo é de Deus, ou entra, ou abandona coisas verdadeiras, princípios e valores, e vai para modos operantes desse mundo, que não estão debaixo da vontade de Deus. Pega minha serva, coabita com ela, já que esse Deus que fez promessa de grande nação, e que a gente vive falando, talvez eles conversassem sobre aquilo, toda vez que se relacionassem, né, pensavam, Deus vai nos dar o filho da grande nação. Isso não acontece nunca. Pega a serva aqui, coabita com ela, e às vezes a gente pensa que o jeitinho dá certo, irmãos. Dá certo. Quando está fora da vontade de Deus, nada dá certo e nada dá bom fruto. O que tinha no ventre de Agar? Tinha uma criança. Pronto. Começou a confusão. No lugar errado. Vida no lugar errado. Prosperidade no lugar errado. Herança no lugar errado. Pai de uma grande nação, tudo isso Ismael recebe de bênção na vida dele, porque ele estava debaixo de uma palavra, tinha uma parte da verdade ali, e Deus não se deixa
enganar, Deus não se deixa mentir. Ali tinha semente de Abraão. Mas era do jeito errado, no lugar errado, da maneira errada. E entra Agar na história. E ela viu que estava grávida. Estou grávida, tu não. Olha para minha barriguinha, Sarai, olha. Aqui está o filho do chefão ali, tu não pode fazer nada. E essa e chega para Abraão, Abraão, essa maldita, essa Agar, que eu te dei, ela está grávida, ela concebeu. E ela está me humilhando, ela está me zoando. Faça o quê? E a nossa maneira de fazer as coisas, te vira. Quanta gente dá um te vira assim para os jeitinhos, né? Dá as costas, tenta dar as costas. Abraão tenta dar as costas para aquele problema. O problema é teu, Sarai, vai. E a Sarai foi lá, humilhou, quer dizer, pega, dá uns tabefes na cara e manda embora. Foi isso que aconteceu, irmão. Vai com esse teu filho para o deserto. O chefe me mandou fazer o que quiser com você e foi. E lá vai o jeitinho embora. Com o fruto do jeitinho. Isso representa, irmãos, as furadas da nossa vida quando tentamos dar o jeitinho. Mas aqui entra um outro personagem, o próprio Deus. Deus é o Deus do amor e da misericórdia. Ele está acima dos nossos enganos, acima dos nossos erros, acima dos nossos problemas. Deus, o anjo, com uma palavra só, ele põe fim em toda a cisânia. Ele diz, vai, humilha-te a tua senhora. Vai lá e te humilha a ela. É a maneira certa. Daí começa a entrar a maneira de Deus nos nossos próprios jeitinhos. Deus manda voltar pelo caminho que andou. Muitas vezes nós erramos, irmãos, e só tem uma maneira de consertar, é voltar pelo mesmo caminho, por onde você veio, com a desgraça, com o problema feito, com o jeitinho já encaminhado. Volta, te humilha, que Deus vai cuidar disso. Porque o Deus é sempre Deus de amor e de misericórdia. Deus aqui não pergunta para Agar o que ela fez. Deus viu quem estava no ventre e abençoou. Esse vai ser pai de uma multidão também. Esse também vai. Eu vou fazer dele uma coisa grande. Mas vai e recomeça a tua vida lá de onde você saiu. E é assim que nós temos que agir. Amém, irmãos? Muitas coisas que nós erramos, elas só são consertadas com a volta, com o retorno, com voltar, com arrependimento, como nós estudamos, confissão, pedido de perdão e restituição. Aqui a restituição não existiria, porque aquela criança acaba crescendo, nascendo, nasce lá, mas nasce em paz. Nasce com aquelas pessoas com a harmonia entre elas restabelecida. Agar, por certo, volta a ser uma serva e vai servir a sua senhora. Tem aquela criança, continua como serva. E nós sabemos o fim da história, porque Deus estava no controle daquilo. Então nós temos a fé, temos a incredulidade, temos o jeitinho, né? E temos os frutos. Continuamente, tudo que nós fazemos fora da vontade de Deus, tentando resolver nossos problemas, acabam em outros problemas. Porém, sempre que fazemos da maneira de Deus e buscamos a restauração, e isso é importante nesta palavra, irmãos, mesmo que nós tenhamos cometido erros na nossa vida e deixado para trás, igual um discípulo de uma das localidades que a gente trabalha junto, o Ion e eu, esse irmão, um dia ele veio apavorado com a esposa, já um rapaz bem casado, com uma filhinha. Ele disse, olha, apareceu aí na minha vida de quando eu era do mundo, uma filha, ela já tem 20 e tantos anos, e me contatou dizendo que eu sou o pai, e eu realmente abandonei a mãe dela,
como jovem, eu faço o quê? Eu vou destruir minha casa? Não, você não vai destruir nada. Você vai lá, vai pedir perdão para ela e para a mãe, vai dizer que você é um discípulo de Jesus e que você quer restaurar tudo aquilo, como que pode... E esse moço fez com muito temor, com muito medo, tinha que ir para uma outra cidade, mas foi como discípulo de Jesus, volta, te humilha, restaura, e foi lá e recebeu o perdão daquelas pessoas, recebeu o perdão da filha, a filha não queria nada, o recebeu como pai, e aquilo foi assumido em tranquilidade. Eu já vi casos assim também, de jeitinhos da vida, e que o jeitinho foi escapar, eu vou embora, vou deixar isso para trás, e depois de 18, 20 anos, aparece a criança de volta, aparece na célula, na nossa casa, na minha casa da Rosana, filha de um pastor que agora era famoso, andava pelo mundo afora, pregando a palavra, pregando o evangelho, casado, com ministério, com tudo, aparece a filha daquele relacionamento, e o jeitinho que ele teve de resolver o problema foi cair fora. Mas, irmãos, tudo que não é resolvido diante de Deus, volta. Vai aparecer de novo pela vida fora. Pode ser uma coisa escondidíssima, que só você sabia, mas vai aparecer, vai retornar, porque Deus quer sarar todas as coisas. Deus não quer que nada que fique, que está em trevas, continue em trevas, na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Nada que outrora foi um jeitinho que a gente deu em alguma coisa ou em alguma situação, e eu quero dizer com muito temor sobre a minha própria vida, né, que tive uma vida no mundo, que tive uma vida difícil, uma adolescência difícil, envolvido com pessoas e com coisas. Por isso que a gente tem que aprender a voltar antes do anjo aparecer. Temos que aprender a corrigir as coisas, meus amados, na hora que elas acontecem. Quanto mais rápido nós corrigimos nossos erros, nossas falhas, quanto mais rápido, menos vulto elas vão ter na nossa vida, melhor e mais rápido elas vão sarar. Eu fico vendo os escândalos que acontecem na igreja hoje, e estão acontecendo em ministérios que a gente nunca esperava, né? De homens de Deus, homens abençoados que formaram ministérios profundos de oração, de vida, de repente explode tudo na vida moral daquele homem. Começa a aparecer inúmeras coisas, pessoas, meninos, meninas, menores de idade, daí já se transforma em crime, nisso, naquilo, irmãos, já é uma confusão, e o nome do Senhor começa a ser manchado, o nome da obra, da igreja. Sabe por quê? Não corrigiu na hora. Pequei, Senhor, pequei. Vai lá, corrige, pede perdão, vai, refaz, né? Deixa aquilo passar, vai ter disciplina, vai ter que ficar um tempo parado, sentado no banco. E meus irmãos, quando isso acontece com profundidade, com cuidado, com discipulado, Agar poderia ter sido pastoreada pela Sarai. Não, minha filha, não fica assim, não. O Abrão poderia ter pastoreado a Sarai. Senta, não age assim, dessa maneira. Não, tem que ir para o deserto, tem que ficar chorando pelo mundo afora, dependendo da misericórdia total de Deus. Mas Deus é Deus de misericórdia. Não importa em que fase, se você está lá, já entregando o servo, entregando a serva para Abrão, não importa se você está lá já no deserto, longe, chorando, olhando para a sua condição. O que importa é que Deus sempre vai ser um Deus de amor e de misericórdia. E a palavra diz que Deus enxuga todas as lágrimas, todo o sofrimento, todo o pranto, que alguma coisa pode nos trazer. Deus está no controle. Eu quero dizer para a igreja, fé é acreditar que hoje
Deus está no controle de todas as atitudes, de todas as situações. Mesmo que em alguma coisa da sua vida você tentou dar um jeitinho, está ainda aberta. Deus continua sendo esse Deus de amor e misericórdia. E eu quero te dizer, hoje é um dia de conserto. Hoje é um dia de você voltar e dizer, Deus, eu quero voltar pelo caminho certo. Eu quero acertar a minha vida. Eu quero acertar os meus erros. Eu não quero ficar no engano, nem da mentira do meu passado, de alguma coisa que ficou para trás e que precisa ser corrigida e consertada. Se Deus está trazendo esta palavra ao nosso coração, é porque tem coisas que Deus quer curar, que seja na vida de uma pessoa. Mas Deus quer consertar. E para Deus consertar tem que acontecer algumas coisas, irmãos. Primeiramente tem que ser gerada uma aliança. Na sequência aqui, Deus faz a aliança com Abraão, começa a circuncisão. Deus muda a identidade. Essa mudança de identidade quer dizer, irmãos, nós não podemos continuar com a mesma identidade que nós temos no mundo. Nós temos que ter uma nova identidade em Deus, e essa identidade se chama Cristo. Tem que ter a vida totalmente entregue, submetida a Jesus Cristo. Tem que nascer de novo, não adianta querer consertar a vida sem novo nascimento. Tem que ter uma experiência verdadeira, genuína com o Senhor na sua vida, porque só essa experiência com Cristo traz o arrependimento. Eu sei que essa palavra pode ser totalmente desnecessária nesse ambiente de discípulos que nós estamos, mas para ajudar outras pessoas, nós queremos resolver os problemas das pessoas sem Cristo. Às vezes as obras sociais falham nisso, elas querem resolver o problema da cidade inundada sem Jesus. Não, Jesus tem que estar no centro da restauração. Nós vamos lavar as casas, lava a casa, mas mostra Jesus, com Jesus. Abençoa, oferta, dá esmola, dá o que precisa, mas o nosso alvo não pode ser perdido. Não adianta Abraão ter fé se ele não tinha uma aliança profunda com Deus. E aqui, essa troca de nome que Deus faz com Abraão e Sarai, isso é conversão, isso é transformação de coração. Circuncisão quer dizer, a circuncisão do coração é extirpar de nós a antiga natureza e ter uma nova natureza em Cristo Jesus. É assim que as promessas vão se cumprir. Enquanto isso não aconteceu, não tem promessa. Não tem promessa. Tinha que mudar a identidade. Tinha que mudar o vínculo. O vínculo agora é uma aliança. Você vai ser circuncisado, vai mudar a sua carne. Essa carne aí, né? Essa carne aí, né? Que coabitou com uma qualquer. Essa pressa, essa falta de expectativa de que Deus, se Deus falou, Deus vai cumprir. Irmãos, isso tem que estar firmado na nossa vida. Nós temos promessas do Senhor, Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Eu vi o testemunho de um irmão, que ele, como eu, foi prometido no ventre da mãe. Mas passou ano, passou isso, ele se tornou, né, teve uma outra atitude quanto ao sexo e se tornou, né, uma pessoa anormal nessa área, que nós não queremos colocar uma pecha em cima, mas algo totalmente fora da vontade de Deus, fora dos sonhos e dos projetos. E o testemunho desse moço é que depois de muitos anos, como travesti, isso eu posso falar, ele teve um encontro com o Senhor Jesus.
ele teve um encontro com o Senhor Jesus e mudou a sua vida, mudou completamente o seu ser. O seu ser e agora, quando ouvi esse testemunho, ele já era casado, pai de filhos. Deus já tinha dado um ministério, era pastor, né? Pastoreava uma parte do rebanho do Senhor, com a vida totalmente transformada. Deus faz milagres grandes, irmãos. Né? As promessas do Senhor, às vezes, elas vão por outros caminhos que a gente diz, está perdido. Isso não dá mais, é impossível. Deus transformar um cara assim é impossível. Mas Deus diz, não, é possível. Basta uma palavra tua, basta uma palavra só. Quantas vezes a gente cantou, né? Pela tua palavra eu lançarei as redes. Deus é o Deus dos impossíveis, irmãos. E aqui, riu-se Sara, se riu, chama a tua mulher. Você riu, né, Sara? Não, não ri, não. Não, eu vi que tu riu, sim. O anjo sabia mais que ela o que tinha acontecido naquele coração. E aquela mulher, o Abraão tinha 100 anos, irmãos, 100 anos. 10 anos depois disso, a Sara concebe e tem um filho. Só para nós, 5.000 anos depois, não, um pouquinho mais, 7.000 anos depois, nós podemos estar falando, em pleno século 21, que Deus é o Deus dos impossíveis. Não precisa dar jeitinho nenhum. Hoje você vai voltar a confiar nas promessas do Senhor para a tua vida, para a sua casa, para os seus filhos, para os seus netos, para o teu marido, para a tua esposa, para as tuas finanças, para todas as coisas, meus amados. Deus não precisa da nossa ajuda para realizar a sua vontade. Deus só precisa de um coração, por isso, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente, diga igreja, é totalmente dele. Era isso que Deus queria de Abraão. Abraão, eu quero o teu coração totalmente meu. É isso que Deus quer da vida de cada um de nós, irmãos. É um coração totalmente a Ele, esperando nas suas promessas, na sua palavra. Deus vai fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Amém, meus amados? Não precisa dar jeitinho, abandona o jeitinho. Tira a Agar da vida, né? Não precisamos dela. Inclusive essa Agar, Sarai trouxe lá do Egito, viu? Ela é uma serva egípcia. Foi daquela pulada lá, daquele engano do Egito, veio a Sarai. Quando nós entramos em algum engano da vida, sempre vai vir penduricalho na nossa vida. E termina essa palavra, chama os músicos aqui. Se alguém quiser entregar alguma coisa a Deus hoje, pode vir fazer. A gente faz pouco isso aqui, mas venha se prostrar nesse tapete e diga, Senhor, eu venho te entregar. Vamos ficar de pé. Venha. Se tem alguma coisa que Deus falou ao seu coração hoje, algum jeitinho que você está tentando dar ou deu na sua vida e quer entregar a Deus, hoje é dia de entrega, de arrependimento, de confissão ao Senhor, de descanso, porque o que Abraão aprendeu, meus amados, foi esperar. Talvez você esteja com muita pressa. E hoje é dia de dizer ao Senhor, Senhor, eu te entrego. Eu te entrego. Eu quero te entregar. Eu quero descansar. Pode vir, meus irmãos, nós queremos terminar esse encontro orando pelos irmãos aqui que queiram entregar alguma coisa ao Senhor neste dia. Quando Sol maior? Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Pode vir, meus amados. Para mostrar-se forte. Para mostrar-se forte. Pode vir aqui, meu irmão.
Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para mostrar-se forte. Os irmãos podem vir orar por esses irmãos aqui. Podem sair do seu lugar, venham a abençoar. Para com aqueles cujo coração, Eduardo, é totalmente dele. Vamos andando. É totalmente dele. Para com aqueles cujo coração Senhor, nós temos recebido Tuas promessas, Tua palavra, Senhor. E atrás de cada promessa tem um milagre. Muitas promessas se tornaram em promessas impossíveis, difíceis de se realizar aos nossos olhos. E a nossa tendência natural é querer abreviar esse tempo. Quando Tu estás dizendo à Tua igreja, eu tenho o meu tempo, eu tenho a minha hora para todas as coisas. Eu trabalho com coisas exatas, com horas exatas, diz o Senhor. E Deus está se revelando, Senhor, a nós, dizendo que Ele é o Deus de toda graça, que faz infinitamente mais. Por isso entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O mais de Deus é aquilo que nós não podemos medir. O mais de Deus não é medido com medidas humanas. O mais de Deus está vinculado à sua capacidade infinita de fazer tanto querer quanto realizar de todas as coisas, na vida de todos nós, na casa, nos filhos, nas famílias, Senhor. E nesse momento, Senhor, nós queremos abençoar esta palavra no coração de cada irmão e irmã, de cada pai, mãe, filho, filha, na casa das famílias, Senhor Jesus, na vida dos meus irmãos, na continuidade da vida do ministério. Às vezes nós tomamos atitude, Senhor, porque Tu tens nos mostrado alguma coisa para a nossa vida, como mostrou para Abraão. Mas Tu estás dizendo neste dia, Senhor, com esta palavra, que Tu tens a promessa, Tu tens a maneira, a forma de realizar todas as coisas, de cumprir as Tuas promessas na vida de qualquer pessoa aqui, Senhor. E nós liberamos esta palavra com bênção na vida da igreja, Senhor, no meu próprio coração. Eu libero e abro espaço para essa palavra crescer na minha vida, Senhor. Eu não quero sair correndo para tentar fazer as coisas que Tu queres fazer, Senhor. Tu tens a hora de fazer, a maneira de fazer. E eu abençoo, Senhor, a Tua igreja, em nome de Jesus, que recebam o Teu descanso. Que os meus irmãos nesta manhã, Senhor, saiam daqui com a certeza. Fé são certezas e convicções. A fé de que Tu vais fazer, Senhor. A fé que Abraão, depois desse fato com Agar, Senhor, ele não tentou abreviar mais, ele ficou ali esperando totalmente nas Tuas promessas, na Tua palavra. Ele já tinha a palavra de Deus e nós já temos a Tua palavra, Senhor, que vai se cumprir em nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.
Amém, amados, podemos nos saudar, nos abençoar, nos edificar com esta palavra. Deus está fazendo, aleluia.